Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2026. Hoje é uma terça-feira. Estamos começando mais um momento, João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti. Meu Deus, me ajuda a te servir, me ajuda a te buscar, lamanda surida e canta. Me ajuda, meu Deus, a estar te servindo em espírito e em verdade. Trabalha na minha mente, no meu coração, corta o laço, quebra o ato, faz as obras das trevas. Senhor, visita meu esposo, meus filhos, o chamado a ministério. Visita aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o acre, fazendo todo o trabalho das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, igreja. Igreja, costume de pregar, de falar igreja, oh meu Deus, tem misericórdia. A palavra do Senhor hoje está em Neemias 6, tá? Diz assim, 6, depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, cantores e os levitas. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3:30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. Porque o objetivo desse canal, meu Deus, é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é. Para que teu nome venha a ser exaltado, para que seu nome venha a ser glorificado. Porque não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua glória, a sua beleza, a sua santidade, meu Deus. Que eu diminua sempre, que o Senhor cresça, que a Trindade apareça e resplandeça, para que o nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo de Deus seja glorificado. E que a Trindade resplandeça em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor vai dizer aqui, em Neemias 7, né? A gente viu ontem a perseguição, a intimidação de Semaías, né, que era um falso profeta, que queria levar e trazer, né, para denegrir a imagem de Neemias. Ele não caiu no laço, né, porque ele era um homem de oração, de intercessão. E aqui, né, a gente vai estar entrando aqui no 7, que diz assim, e Tobias também, que continuava, né, a enviar carta para intimidar Neemias. E a gente vê também que até Tobias também continuava a enviar carta para intimidar Neemias no capítulo passado. Então, assim, é bem forte, né? Aí diz assim, no 7, depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados porteiros, cantores, levitas para governar Jerusalém. Encarreguei o meu irmão Hanani, né? Então, olha o trabalhar de Neemias, né? Aí ele vai dizer, meu Deus, as minhas canetinhas parece que tá aberta, né? Eita, peraí. Verde, 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 rosa, laranja. Vou colocar essa azul. E diz assim, para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Hanani com ele, Hananias, comandante de fortaleza, pois Hananias era íntegro e temia a Deus. Igreja, olha que coisa linda, né? É tão bom quando você vê que a pessoa é íntegra, né? Ó, comandante da fortaleza, pois Hanani era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens, né? Eu lhes disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto antes de deixarem o serviço. Os porteiros deverão ficar e travar as portas. Então tinha todo, né, um comando de Neemias, tá? Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente das suas casas, né? Então, quando a gente fala de Jerusalém, a gente sempre está falando do reino de Judá, tá? Judá e Benjamim, né? Que é onde vem a tribo da onde Jesus vem, tá? Que é o reino do sul, ok? Então, a gente tem que estar sempre ligado nessa situação, né? E não perder esse foco, porque o intuito de Neemias aqui era o quê? Era levantar autoridades, era levantar o muro, era fazer com que Jerusalém voltasse a adorar o Senhor. Lamanda Suridecai, impedir que os inimigos fizessem ali, né, os ataques surpresa contra, né, os seus irmãos ali, judeus. Então, era algo muito importante também, né? Esse trabalho, ele era essencial. Então, meu filho, eles não param, é o dia inteiro me chamando. Mas amém, vida de mãe, quem sabe é assim, né? Então era algo assim, né? E eles precisavam fazer esse trabalho. Aí diz assim, agora vamos pular para o 4. Ora, a lista dos exilados que retornaram. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, meu Deus
pois, no meu coração reunir os nobres, oficiais e todo o povo para registrá-los por família, enquanto o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar, assim estavam registrados. Então, a igreja, quem fez isso também foi Esdras, tá? Eles registravam ali, né? Esdras separou os cantores, os levitas também, os adoradores, os sacerdotes, né? Até que descobriu que eles haviam se misturado, tá? Então, era uma maneira de ver ali, fazer, vamos supor, um recenseamento ali do povo de Israel. Estes são os homens da província que voltaram do exílio. Então, foi na volta do exílio, a gente sabe que a gente está falando do exílio babilônico aqui com Nabucodonosor, ok? Rei da Babilônia, que havia levado o prisioneiro. Eles voltaram para Jerusalém para ajudar cada um para a sua cidade, tá? Então, a gente sabe que a gente está falando do cativeiro babilônico com Nabucodonosor. Então, é essencial que ele venha dar a descrição ali, né, da situação do povo, ok? E diz assim, vamos lá? Em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Arias, Hanamias, Naame, Mardoqueu, Bizal, Misepe, Bigvai, Neum, Ibaná, e é esta a lista o número dos que retornaram pelo chefe de famílias à respectiva cidade. Então tinha, a igreja sempre tem aquele povo de confiança, né? São poucos, são. Olha só, vou dividir com vocês. Ontem à tarde, eu fui fritar um ovo. E aí, quando eu olhei pro ovo assim, o senhor falou comigo assim, Nadir, você pega uma caixa de ovos, né? Vamos supor com 30. Você pega assim, você quebra dentro da panela com a maior confiança que não tá estragado. Quando você quebra, de repente sai um ovo podre, né? E eu falei, aí eu entendi. Aí o senhor falou comigo, você pensa quantas pessoas, e você tá confiando demais nas pessoas, sempre tem um podre no meio, né? Sempre tem um podre. Então vamos ficar vigilantes, amém? Sempre tem alguém podre no meio. Algum invejoso, mentiroso, perseguidor, né? Vamos continuar. Uma reflexão para vocês, tá? Os descendentes de Parós era 2.172, de Cefatias 372, de Ará 652, de Paate, Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe 2818, de Elã 1254, de Zatu 845, de Zacai 760, de Binui 648, de Bebai 628, de Asgad 2322, de Adonição 667, de Bigvai 2067, de Adim 655, de Ater, por meio de Ezequias 98, de Razum 328, de Bezai 324, de Harife 112, de Gibeon 95, da cidade de Belém, de Neufate 188, de Anatote 128, de Bet Asmavet 42, de Quirite Jearim, Sefira e Beerote 743, de Ramai Jebe 621, de Miquimás 122, de Betel e Ai 123, de outro Nebo 52, de Outrelã 1254, de Harim 3.200, de Jericó 3.045, de Lod, Hadid e Ono 721, de Sená 3930, sacerdotes descendentes de Gedaías por meio da família de Jesua 973, de Mer 1052, de Pazu 1247, de Harim 1017, levitas descendentes de Jesua por meio de Candimé, pela linhagem de Rodeva 74, os cantores descendentes de Asaf 1448, os porteiros do templo descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Ratita, Zobai 638, servidores do templo, os descendentes de Zia. Então a igreja era muito, tá? Então assim, eu tô falando aqui, né, do que tá falando, né, os porteiros do templo, né, os cantores, né, os servidores do templo, os sacerdotes, os levitas, então, porque era dividido em partes, tá? Vamos lá, os servidores do templo, os descendentes de Zia, Razuf, Tabaote, Keri, Sion, Padom, Lebana, Hagaba, Salmai, Hanan, Gidelgar, Reaías, Rezim, Necode, Gazão, Zá, Pazéia, Bezai, Meuni, Nefuzim, Baquebuque, Racufa, Haru, Baslite, Meige, Hazar, Barco, Cícera, Tamar, Nésia e Ratifa, os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Peridá, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Ratil, Poquerete, Razebaim e Amon, os servos do templo, os descendentes
dos servos de Salomão, 392, os que chegaram da cidade de Tel-Melá, Tel-Rasa, Querube, Adom e Bé, mas não puderam provar que suas famílias eram descendentes de Israel, né? Então, quando eles não conseguiam provar, aconteceu isso com Esdra também, tá? Os descendentes de Elaías, Tobias, Necode, dentre os sacerdotes. Então, esses aqui não provaram, tá? Então, esse aqui aconteceu isso com Neemias também. Neemias não, com Esdra, tá? Os descendentes de Delaías, Tobias, Necode, e dentre os sacerdotes, os descendentes de Rabás, Racós, Basilai, homem que se casou com uma filha de Bezilai de Gileade e que era chamado por aquele nome. Esses procuravam seus registros de família, mas não conseguiram achá-lo, tá? Esses procuravam seus registros de família, mas não conseguiram achá-lo. Dessa forma, foram considerados impuros para os sacerdotes. Quando não estava lá o seu nome, eles eram considerados impuros para os sacerdotes. Lembra? A gente viu isso em Esdras também. Por isso, o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas enquanto não houvesse um sacerdote para consultar Urim e Turim. Então, era muito mais profundo, tá? Se não tinha o nome lá, se não estava escrito, então você não fazia parte, você não podia fazer parte do sacerdócio. E isso não era legal, tá? O total de todos registrados foram 42.360 homens, além de seus 7.337 servos, servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos, 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador... Olha só. O governador deu à tesouraria 8,50 kg bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 170 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi 170. Olha, o total dado pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para o sacerdote. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, também algum do povo, os demais israelitas, estabeleceram-se em suas próprias cidades. Então, a igreja, você vê, é muito forte. Me chama muita atenção, eu gosto muito dessa parte, quando eles se tornam impuros, tá? São impuros quando não fazem parte, quando seu nome não, né, não só encontrado, né? Igreja, que coisa. E eu e você hoje temos o nome escrito no livro da vida. E aqui, se você não tivesse no nome escrito ali no sacerdote, você era impuro, tá? Eu e você temos o sumo sacerdote que deu a vida por mim e por você. Por isso que eu e você somos santificados. Então, a presença do Espírito Santo de Deus dentro de mim e de você nos traz santidade. Por isso que nós temos todos os dias, né? Que pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, orar, clamar a Deus e pedir misericórdia, porque ninguém aqui é santarrão, não, tá? Não é. Porque no dia que você for santo, o Senhor te arranca dessa terra e você não estaria aqui, você estaria lá com o Senhor. Amém? Deus abençoe e fique na paz. Um bom dia para você, uma boa semana também.